Olá, muito obrigada pela sua audiência, bem-vindos ao Ponto de Vista de hoje, e hoje com um tema muito especial, a invisibilidade das pessoas com deficiência no Brasil. O país tem hoje 18 milhões de pessoas nesta condição, segundo o IBGE, mas mesmo com avanços nas leis e também no debate sobre a inclusão, esse grupo enfrenta ainda desafios no acesso à educação e também ao mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, o Brasil vive um momento importante no esporte, com destaque para a participação histórica na Paralimpíada de Inverno de 2026, com a maior delegação já enviada ao evento. Isso levanta uma reflexão. Estamos, de fato, avançando quando o assunto é inclusão ou ainda há um longo caminho pela frente? Para conversar sobre esse tema, recebemos aqui hoje o Mauro Meloni, ele que é professor da PUC Campinas, atuou também recentemente como coordenador do Serviço de Fisioterapia do Comitê Paraolímpico Brasileiro, hoje então falando aqui conosco. Professor Mauro, muito obrigada, por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Olá, Tayla, tudo bem? Meus cumprimentos. Eu que agradeço pelo convite, é um enorme prazer estar aqui representando a Faculdade de Fisioterapia da PUC de Campinas e para falar um pouco desse tema tão relevante para nós, para a nossa sociedade. Bom, professor, e para a gente começar esse debate, quando a gente fala em visibilidade das pessoas com deficiência aqui no país hoje, na sua opinião, do que a gente está tratando na prática? Olha, eu entendo que, de forma geral, a gente tem muito a avançar, sem dúvida nenhuma. Acho que os números mostram isso, né? Se a gente olhar para os números de analfabetismo, por exemplo, das pessoas com deficiência, esses números são bastante alarmantes, mas eu entendo que a gente tem progredido em alguns aspectos bastante importantes, como, por exemplo, essa política de inclusão em termos de porcentagem de deficientes em diferentes empresas. É claro que nem todas as empresas entenderam ainda essa importância, mas a gente tem avançado, os números têm mostrado isso, né? E dentro do esporte também esses números bastante relevantes estão mostrando isso. Mas é claro, nós temos ainda muitas coisas para caminharmos em muitos sentidos. A gente precisa tornar o assunto mais público, vir à tona, a população de forma geral conhecer, né, e entender o que um deficiente pode fazer no esporte, em diferentes empresas, enfim. Então eu acho que nós temos muitas políticas que devem avançar sem dúvida nenhuma. Bom, e a gente tem as leis de inclusão, né, professor, mas mesmo com isso, por que essa invisibilidade, na sua opinião, ela persiste? Porque a gente tem avanços no esporte, né, como você disse, mas em outras áreas ainda não. Na sua opinião, por que ainda isso acontece? Eu acho que a gente precisa de, honestamente, um primeiro ponto importante, a gente precisa de publicidade. A gente precisa tornar público o assunto. Quando a gente olha, por exemplo, para a transmissão de competições que envolvem atletas com deficiência, ainda a audiência é muito menor, né? E hoje nós temos, por exemplo, competições que são transmitidas ao vivo por TVs importantes aí, de pessoas com deficiência, como, por exemplo, o Campeonato Mundial de Atletismo, lá em Nova Delhi, onde o Brasil foi campeão, foi transmitida ao vivo, assim como outras competições envolvendo atletas sem deficiência, e a maior parte das pessoas ao meu redor não sabiam que isso seria transmitido ao vivo. Então a população em geral não tem o conhecimento. E quando a gente traz para esse aspecto social, eu tenho certeza que isso é um reflexo. As empresas também ainda não foram devidamente instruídas sobre a importância de se atingir uma determinada meta, né? As escolas, por exemplo, de se prepararem para receber deficientes, os pais devidamente orientados com relação às possibilidades que tem com os filhos, seja utilizando o esporte como um meio de inclusão, ou seja, pela obrigatoriedade de levá-los a uma escola. Então, eu acho que o assunto ele precisa ainda se tornar público, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, fazer com que a população conheça de fato esse assunto e tudo aquilo que os deficientes podem fazer na sociedade nos mais diferentes ramos, né? E a partir dali, obviamente, essas políticas que tornam acessível a condição do deficiente, seja para o esporte ou seja para um trabalho, enfim, elas devem vir caminhando paralela a esse tornar público aí, enfim, dessa questão. Quando a gente fala do esporte, isso envolve também diretamente, né, professor, trabalho e renda também, né, a questão da qualificação, da inclusão no mercado de trabalho. Nesse aspecto, hoje, o que mais precisa avançar, né, na sua opinião? Olha, a inclusão, de forma geral, é um termo bastante amplo. E inclusão serve para esporte, serve para trabalho, serve para educação, com certeza.
A gente percebe que assim, os dados de analfabetismo dentro da população de deficientes, eles são bastante alarmantes, né? São bastante preocupantes. A gente tem em torno de 4 vezes mais analfabetismo entre os deficientes de forma geral do que na população sem deficiência. Então isso mostra que nós não temos acesso, primeiro, à escolaridade, né, para os deficientes. Então, para que a gente evolua nesse sentido, mais uma vez, eu preciso tornar público o acesso, eu preciso tornar público obrigações, inclusive, com relação aos deficientes, né, com relação à família, por exemplo, de crianças deficientes, para levá-los àquilo que a gente precisa evoluir. E eu preciso também tornar público meios de acesso. Então, por exemplo, celulares com aplicativo, aplicativos de leitura para deficientes visuais. A gente sabe que a gente está muito distante dessa política, né, dos deficientes terem acesso a esse tipo de condição. Então, para leitura, por exemplo, existem aplicativos hoje que fazem a leitura de um livro, né, contando a história, enfim, é falada, e eles têm acesso. Então, essa dificuldade ela não pode ser impeditiva. E, claro, para isso, se nós temos mais analfabetos entre os deficientes, proporcionalmente, a gente entende que a renda também deve ser mais baixa. E eles não vão ter condição, obviamente, de comprar um celular que tenha acesso a esse tipo de condição. Então, eu acho que esse olhar, mais uma vez, ele é muito, muito amplo, né? Tornar público, de fato, esse tema faz muito sentido. Né? Para você ter uma ideia, o nosso vice-presidente hoje do Comitê Paralímpico Brasileiro, ele nasceu sem as 2 mãos, tá? E foi campeão paralímpico, campeão mundial, recordista mundial, enfim. Ele foi descoberto totalmente por acaso, porque ele estava num ônibus viajando lá na cidade de Maceió, que é a cidade natal dele, né? E aí um professor de educação física que trabalhava com esporte adaptado simplesmente o viu e perguntou se ele praticava algum esporte, né? E ele não praticava, ele foi fazer um teste e se deu muito bem. Então foi um acaso. Ele estava no lugar certo, na hora certa, o professor também, mas percebe, a gente ainda depende desse acaso para todos os ramos da sociedade quando o assunto é deficiência, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente avançar nesses 2 sentidos. Tornar público, a população se conscientizar da relevância desse tema, né? E paralelo a isso, as políticas públicas tornarem o acesso a tudo isso, a escola, né, com o uso, inclusive, de aplicativos adaptados ao deficiente, seja ela qual for a deficiência, o esporte, as empresas, né, abrirem as portas e estarem preparadas para cumprir as metas estabelecidas em termos de porcentagem. Então, eu acho que esses 2 aspectos caminham muito juntos, né? E veja, a gente só vai atingir esse segundo aspecto se tudo se tornar público. Enquanto o assunto ele for muito pouco conhecido, a gente não vai entender a relevância e a gente não vai se preocupar em pôr em prática todas essas ações do segundo plano que eu comentei. Né? Como eu disse, eu tenho pessoas ao meu redor que sabem o que eu faço e que não sabem que a competição estava sendo transmitida ao vivo, a competição que eu estava. Né? Então eu sempre aviso as pessoas que eu conheço para que elas pelo menos participem, acompanhem, enfim, né, o meu trabalho e o trabalho das pessoas com deficiência com as quais eu estou junto. E o paradoxo disso, né, professor, é que é uma fatia grande da população. Estamos falando de 18 milhões de pessoas, segundo o levantamento mais recente que a gente tem do IBGE hoje, ou seja, Perfeito. Tem um público grande, mas o que falta é essa publicidade e é esse acesso, né, a locais de destaque, quando a gente fala do esporte, da educação, das profissões também, né? Perfeito, exatamente. É uma população extremamente volumosa, né? Hoje o espectro do que se considera deficiência, ele é bastante grande. Nós temos, aliás, a gente tem alguns tipos de deficiência que eram muito subdiagnosticados, né, até recentemente, e hoje a gente começou a olhar para isso, diagnosticar determinados tipos de deficiência, e isso deve fazer com o passar do tempo que esses números aumentem cada vez mais. Então, realmente, é uma parcela muito grande da população, né? E boa parte, tá, aqui precisa ser dito também, esses números aumentam em boa parte não nos grandes centros, né? Se você pegar, por exemplo, a região aqui de Campinas, a nossa cidade mesmo, nós temos aí, se não me engano, em torno de 6% da população deficiente, e essa porcentagem é muito maior no Brasil. Óbvio que isso é impulsionado por regiões que não fazem parte de regiões metropolitanas, né? Então, realmente, a gente precisa entender que, de forma geral,
existe um número muito alarmante, muito relevante, né, em termos de população com deficiência, e também entendemos onde é que essas pessoas estão, né? Então, os grandes centros têm um número menor, e aqueles locais mais distantes, uma população em termos de porcentagem ainda maior. Então é um desafio para implementar tudo isso que a gente comentou, né, em termos de política, enfim, de acesso a todos esses dispositivos que podem contribuir de fato para a acessibilidade. E como é que o esporte ele pode ser hoje um agente transformador dessa realidade, professor? Na sua opinião, é a sua área, né? A área do esporte, como é que ele pode ajudar a transformar hoje essa realidade? Perfeito. Olha, me permita contar aqui uma breve história aí do paradesporto, né, de como surgiu o esporte adaptado, né? Lá em Stoke Mandeville, na Inglaterra, existia lá um centro de reabilitação, onde um líder da área de medicina, que era o Ludwig, cuidava lá daquele centro de reabilitação, e ele entendeu que o esporte poderia ser utilizado como uma ferramenta na própria reabilitação. Então, ele propôs ali um festival dentro do próprio hospital, onde pessoas com trauma raquimedular, todos eles na época eram reformados militares do Exército, Marinha ou Força Aérea, enfim, né, geralmente sofreram trauma raquimedular em condições de guerra, estavam internados naquele hospital para reabilitação, e aí ele teve essa grande ideia, né, de utilizar ali um festival esportivo dentro do hospital de reabilitação, do centro, né, para que aquelas pessoas de alguma forma interagissem, convivessem e utilizassem essa disputa como um meio interessante de proporcionar atividade, né, enfim, recrutamento muscular, progressão física, né, no real sentido. E aquilo aconteceu no mesmo dia da abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, lá na época, em 1948. E isso chamou a atenção do mundo, né, para realmente o esporte como um meio, naquele momento, um meio de esporte adaptado, né, um meio de inclusão, né, e de reabilitação também. E de lá para cá, as coisas foram evoluindo. Em 1960 nós tivemos ali os primeiros jogos considerados paralímpicos, né, ainda numa condição semi-profissional, mas hoje a gente tem aí, lógico, o esporte adaptado em algumas regiões. Aqui em Campinas nós temos associações importantes, vinculadas inclusive a universidades, e também temos o altíssimo rendimento, como é o caso do que é fomentado lá pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, né, com o apoio de verbas públicas, enfim. Esses atletas que chegam no altíssimo rendimento, hoje, né, com salários, bolsa e patrocínio equiparados aos atletas convencionais, inclusive, né, esses atletas passam a ser a solução financeira da família, muitas vezes, né? Então, e eles passaram por diferentes por diferentes momentos ao longo da sua vida, né? A descoberta da deficiência, aquela situação do tipo, meu filho não vai conseguir trabalhar, nós vamos ter que sustentar uma boca a mais, entre aspas, mas que não vai poder trabalhar, quando na verdade eles passaram por etapas diferentes, de alguma forma foram descobertos, né? Desenvolveram seu potencial esportivo, obviamente, né? E conseguiram hoje, muitas vezes, serem ali talvez o principal fonte de renda das suas famílias, né? Eu conheço vários que têm essa condição. Então, quando de fato passam por todas essas etapas e conseguem atingir o altíssimo rendimento, especificamente falando disso, né, hoje essas pessoas conseguem ser ali referência, né, para a família, referência inclusive financeira. Tá? E isso é uma realidade não só do Brasil, mas de muitos outros países. Você contou uma história, né, citando inclusive que o atleta estava ali no local certo, na hora certa, conheceu a pessoa certa, quer dizer, teve um golpe de sorte, mas de forma geral, dá para dizer que o esporte ele é mais acessível hoje para as pessoas com deficiência que outros espaços, né, que a escola, que a universidade, ou tem muito ainda para avançar também nesse sentido? Eu diria que você disse duas verdades. Tá? Realmente, a gente evoluiu muito. Então, hoje nós temos aqui em Campinas, por exemplo, equipes que trabalham com diferentes esportes. Nós temos a Associação Paralímpica de Campinas, né, que tem um vínculo importante lá com a PUC. Nós temos hoje clubes também que treinam lá na região da Unicamp, por exemplo, que trabalham com o rugby em cadeira de rodas, né, e espalhados pelo Brasil, né, existe a Associação Brasileira de Clubes Paralímpicos,
né? Houve um processo de cada vez mais descentralização do Comitê Paralímpico, montando diferentes centros de referência. Então nós evoluímos muito, não tenho dúvida disso, tá bom? Talvez seguindo o exemplo de outros países, que são ali para nós exemplos importantíssimos, desde da reabilitação, ok? Evoluímos demais, mas a gente ainda tem muito a evoluir, eu não tenho dúvida, tá? A gente tem exemplos de outros países em áreas específicas que poderiam nos servir e muito para que nós tornássemos cada vez mais acessível essa condição do atleta ou do deficiente, não só ao esporte, mas também ao mercado de trabalho, à escola, à educação e tudo mais. E aí, quais países que são hoje essa referência, professor, quando a gente fala nessa acessibilidade? Perfeito. Olha, a gente tem referência pensando no esporte, basicamente pensando no resultado, principalmente, né? Acho que a gente precisa considerar a China como uma enorme referência, né? A China hoje vem constantemente vencendo os Jogos Paralímpicos, sendo hoje a maior potência, de fato, das competições paralímpicas no mundo, dos Jogos Paralímpicos, né? E a China, ela teve um legado deixado pelos Jogos de Pequim, em 2008, né, onde estruturas foram construídas, mas também essa questão de fazer a população conhecer, de buscar ali o deficiente, trazê-lo para a prática do esporte adaptado primeiro, né, para começar a praticar determinados esportes, identificar, de fato, pessoas que sejam talento específico para cada esporte. Então, houve uma política governamental da China, ali a partir de Pequim, em 2008. É claro que eles são favorecidos pela quantidade de deficientes. Então, se no Brasil você falou em torno de 18 milhões de pessoas, a China aí tem quase 90 milhões de pessoas deficientes, né? Então, nós estamos falando de uma população de deficientes que é muito maior, e isso, obviamente, é proporcional à quantidade de descoberta de talentos, no caso do esporte que você tem, né? É óbvio, mas eles usaram uma política governamental importante, né, de acesso ao deficiente a diferentes áreas, inclusive ao esporte. E isso fomenta a descoberta. E a gente tem outros grandes exemplos também de países em que a organização, desde o surgimento da deficiência, permite a descoberta de talentos, né? Na Suíça, por exemplo, existe um centro de reabilitação para trauma raquimedular. É um país pequeno, né, territorialmente falando, mas que canaliza muito, a partir do trauma raquimedular, essas pessoas para os grandes centros de referência. E ali, veja só, você condensa, né, num espaço, na cidade lá de Notwil, por exemplo, na Suíça, num pequeno espaço de reabilitação, que é muito desenvolvido, quase tudo que você tem no país. Então, ali mesmo você usa a ideia do Ludwig, que foi o que criou o Paradesporto. Eles têm, para se ter uma ideia, dentro desse hospital, desse centro de referência em reabilitação, eles têm, por exemplo, mecânicos que produzem cadeiras de roda, e eles têm os festivais internos, que hoje se tornaram mais conhecidos no mundo, para provas de cadeira de rodas. Então, praticamente todos aqueles que sofrem um trauma raquimedular em algum momento passam por um festival interno, né, e tem alguma chance, obviamente, de serem descobertos como um grande talento. Então, quando você pega, por exemplo, um militar que está acostumado à atividade física e que sofre um trauma raquimedular, ele pode ter um grande desempenho. E aí você descobre um talento desse ali já naquela condição em que ele está na reabilitação. Isso pode acontecer, né? Como eu disse, a gente ainda no Brasil e em outros países, a gente ainda depende um pouco da sorte mesmo, né? Temos outros exemplos. Mas nesses países essa sorte fica em segundo plano, porque quando você canaliza esses esforços na tentativa de sistematicamente observar as condições nesse determinado grupo, você tem mais chance de descobrir talentos, né? Mas o Brasil tem descoberto também talentos, né, professor, inclusive com uma participação histórica na última Paralimpíada, com resultados aí muito positivos, né? E o senhor, inclusive, participou do comitê, né, da Paralimpíada. Então, conta um pouco pra gente dessa experiência e como isso pode ajudar também na visibilidade das pessoas com deficiência. Perfeitamente. Nós batemos recordes em termos de participação, né? Tivemos a medalha também, que foi conquistada pelo Brasil. É óbvio que geograficamente nós temos uma dificuldade no Brasil, não temos neve, então são uns heróis, né? Trabalham, sim, muitos deles de forma totalmente adaptadas, né? E nos esportes de verão eu tive a oportunidade de participar de 3 Paralimpíadas, né? Então participei do Rio 2016, Tóquio 21 e Paris 2024, 6 campeonatos mundiais.
também de atletismo e 3 Jogos Pan-Americanos. E o que eu tenho percebido é que o Brasil, bom, hoje nas últimas, todas as últimas edições dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil é a maior potência, tem sido primeiro no quadro geral de medalhas, e progressivamente ele vem se tornando também, vem estando em posições melhores quando o assunto são os Jogos Paralímpicos. Então, nós fomos 8º no Rio, 7º em Tóquio e fomos 5º lugar agora em Paris, né? Então o Brasil vem progredindo nesse sentido e nós atribuímos a isso a melhoria dessas condições, né? Eu contei uma história de descoberta ao acaso, mas hoje a gente começa a colher frutos de descobertas que não são tão ao acaso assim, né? Então o Comitê Paralímpico, por exemplo, hoje espalha centros de referência pelo Brasil, né? Ele tem lá em São Paulo, por exemplo, para você ter uma ideia, uma escolinha para crianças com deficiência conhecerem o esporte, né? E ali com professores já, naquele momento a ideia é a inclusão, de fato, né? Mas que começam a observar desempenho, né? Características específicas e já começam a direcionar para competições de Paralimpíadas escolares, que é uma coisa que não existia antes, né? Essa questão é um assunto sensacional, né? Então a gente tem a Secretaria da Pessoa com Deficiência, por exemplo, que junto com o Comitê Paralímpico promove Paralimpíadas escolares, né? Então a criança pode se inscrever lá na secretaria, pode competir pela escola que ela estuda, pelo estado de São Paulo, ou pelo estado do Amazonas, de Alagoas, enfim, e o Comitê Paralímpico costuma custear aí toda essa competição, a ida da criança, a estadia, enfim. Então tudo isso vai impulsionando, né? E a gente começa gradualmente a migrar da descoberta por acaso para aquela produzida, né? Ou seja, tem muita coisa boa acontecendo, né, professor? Mas, na sua opinião, talvez isso tudo não tenha ainda tanta visibilidade quanto o esporte tradicional, né, digamos assim? Exatamente, não tenha dúvida. O esporte tradicional, ele tem ainda um grande apelo junto à população, né? É só a gente comparar, mesmo nos atletas convencionais, tem um esporte com grande apelo que é o futebol e outros com muito menos, né? Então a gente entende que isso acontece, enfim. Mas o paradesporto ele precisa ser impulsionado, né? A gente entende que há essa necessidade. E a gente tem condição para isso, e eu acho que à medida em que a gente tornar mais público, né, as pessoas despertam mais interesse e elas também começam a observar que um vizinho, um primo, enfim, pode participar de uma escolinha, pode usar num primeiro momento o paradesporto, né, ou enfim, como um meio de inclusão, mas que isso pode se tornar uma profissão, inclusive, né, se ele tiver talento, né? É claro que existe um muro alto entre a inclusão e o alto rendimento, né? É fato isso, né? O próprio Comitê Paralímpico lá no seu site ele fala que dentre as suas missões existe a inclusão, claro, é óbvio que é uma missão importantíssima para o comitê, e também o alto rendimento. Então, quando a gente fala da escolinha, a gente fala da inclusão da criança aprendendo paradesporto, tendo convívio social, né? Mas é claro que isso está cada vez mais tornando público para essas pessoas a possibilidade de se tornarem um atleta de alto rendimento. E se tiverem grandes condições para isso, tornar-se-ão, não tenho dúvida. Tá? Agora, o alto rendimento é o alto rendimento. Aí, realmente, nesse ponto, né, ele passou pela inclusão, mas depois disso ele passou por vários funis em que realmente ele foi demonstrando-se muito capaz e chegou a um grande resultado. Que aí é aquela mistura de talento e também a dedicação, né? O desejo de se tornar um atleta de alto rendimento, né, professor? Exatamente. A gente precisa também deixar muito claro, né? Porque a gente está falando de um assunto que é a inclusão, mas que para o cara chegar a ser campeão paralímpico, ele passou por vários processos seletivos em que a exclusão também aconteceu. Paralelo a isso, né? Quantas pessoas ali não foram selecionadas por uma seleção, depois acabaram não conseguindo índices para ir para uma competição internacional, competiram uma semifinal, não chegaram a uma final, e depois competiram uma final, mas não foram pódio, não foram medalhistas, onde um apenas foi o medalha de ouro, né? Então a vida é assim, né? Então quando a gente fala em inclusão, a gente fala que existem dificuldades e que, enfim, o deficiente passa por isso também quando o assunto é o alto rendimento. Por isso, é óbvio que ele também, quando o assunto é o alto rendimento, passa por tudo isso, a dedicação, o talento,
enfim, né? Então, entendo que essas duas missões caminham paralelas, a inclusão e o alto rendimento. Depende de tudo isso que a gente conversou, sem dúvida nenhuma. E aí, por outro lado também, né, professor, o esporte, com esses avanços, ele pode aumentar a inclusão dessas pessoas com deficiência no mercado de trabalho, porque envolve uma série de coisas, né, além da participação do atleta em si, toda a estrutura ali que existe, que pode ser mais inclusiva também nesse sentido. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive existem programas dentro das instituições, no próprio Comitê Paralímpico, né, que lida com a questão do atleta cidadão lá. Então, eles pensam muito no pós-carreira, na formação, então as parcerias com universidades. Então hoje nós temos muitos atletas que cursam a faculdade de fisioterapia, por exemplo, né? Eu tenho um grande amigo fisioterapeuta que foi lá parte da minha equipe lá do Comitê Paralímpico, que foi atleta do futebol de cegos, né? Então cada vez mais, né, essa questão do atleta cidadão vem à tona, e paralelo a essa questão da inclusão e depois do tornar-se alto rendimento, a gente tem que pensar no pós-carreira, né? Porque, da mesma forma, a carreira do atleta paralímpico ela pode ser curta, né? Então, de fato, mostrar a ele que a carreira vai terminar um dia, que ele precisa pensar no pós-carreira, numa outra profissão, etc. É muito importante. E essas parcerias com universidades, né? E essa conscientização também é muito importante para a abertura do mercado de trabalho no pós-carreira também. Bom, e a gente falava antes também da questão da visibilidade, né, professor? Que muitas vezes essas coisas boas que acontecem não têm a mesma visibilidade que outras modalidades aqui no país, né? Mas, por outro lado, os resultados positivos recentes que a gente tem tido, isso pode ajudar a sociedade a enxergar a deficiência com outro olhar, de uma outra forma? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente tem hoje grandes jornais dando relevo quando um brasileiro vira o campeão paralímpico. Isso é uma grande vitória, né? Como eu disse, a transmissão ao vivo de grandes competições no paradesporto antigamente não acontecia, hoje acontece. Então tudo isso é ferramenta para que a população tenha contato com tudo isso, né? E veja, poxa, olha que legal, aquele rapaz ali tem a mesma deficiência que um sobrinho meu, né? Então de repente as pessoas vendo ali podem comentar, olha, tá vendo? Olha, ele faz isso, ele faz aquilo. Lá na faculdade de fisioterapia da PUC mesmo, né, uma das nossas missões, desde que eu entrei, tenho conversado muito com os colegas, com a direção da faculdade, que recebeu muito bem a ideia, inclusive, é a gente tentar fazer essa ponte, né? A gente tem crianças ali passando por processo de reabilitação, com sequelas de paralisia cerebral, né, inclusive espasticidades, enfim. E a ideia é começar a mostrar para os pais e para a criança, né, que existe uma possibilidade de inclusão por meio do paradesporto, mostrar como ele faz, qual o caminho que ele busca nas escolas, enfim, e aproximarmos cada vez mais das associações paralímpicas aqui da nossa região, para que junto conosco eles comecem a observar possibilidades de classificações funcionais para essas crianças, né? A gente sabe que dentro do paradesporto existem diferentes níveis de deficiência, então eles são classificados funcionalmente, para que compitam em classes similares, né, e não com discrepâncias, obviamente. Então essa aproximação aqui na nossa região com essas associações, né, são os nossos próximos passos para nos permitir identificar esses talentos dentro da faculdade de fisioterapia. Então a gente está tentando seguir os passos daquilo que fizeram lá na Inglaterra, lá em Stoke Mandeville, né, o que eles fazem também na Suíça, como eu comentei. Nós somos um centro de reabilitação, a faculdade de fisioterapia da PUC de Campinas. Nós recebemos deficientes e aqueles que a gente começa a perceber que tem ali uma possibilidade de desenvolvimento dentro do esporte, né, a gente começa a aproximar dessas associações para tentar fazer essa ponte, né? Então eu acho que tornar visível os resultados dos grandes atletas pode fazer com que a nossa população tenha a sua atenção chamada para isso, e a gente, enquanto instituição também, né, tem esses deveres de talvez, quando a criança não sabe, ou a mãe, os pais não sabem, enfim, a gente também contar um pouco dessa história e mostrar que é possível. E aí, pensando em políticas públicas, né, você falou da união da PUC com associações, com entidades, enfim, mas hoje as políticas públicas também, elas precisam avançar, e em qual sentido, né, professor, falando mais da mudança cultural ou de investimentos mesmo em políticas que sejam mais inclusivas? Perfeito. Olha, eu entendo que, antes de responder do que a gente precisa fazer,
eu acho que eu vou dar bastante relevo àquilo que nós já fizemos também, né? Então, eu acho que nós caminhamos muito em termos de investimento no alto rendimento, ok? Como eu disse, eu acho que um atleta medalhista hoje, ele ganha, né, medalhista internacional, né, um campeão paralímpico, um medalhista paralímpico, enfim, ele tem uma bolsa bastante satisfatória, né? Ele tem acesso aí também à questão de patrocínios, enfim. Houve um grande investimento de parceria do governo estadual com o governo federal lá em 2000 e... bom, na verdade foi inaugurado mais ou menos em 2016 o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, mas a construção é já de anos antes, né? Foi um grande legado dos Jogos Rio 2016, o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo é enorme, né? Então acho que a gente avançou muito em termos de investimento. Hoje nós temos um dos maiores centros paralímpicos do mundo, tá? Para treinamento desses atletas, com quase 20 modalidades, aí, com estrutura, com hotelaria, né? Essa questão do fomento via bolsa, via acesso ao pós-carreira. Então a gente evoluiu muito, tá? Mas eu entendo que evoluirmos mais é proporcional à descoberta de talentos. E como eu disse, numa população com quase 18 milhões ou 18 milhões de deficientes, onde proporcionalmente a maioria não está nos grandes centros, eu usei aqui o exemplo de Campinas, né? A porcentagem da nossa... A gente tem muito deficiente em Campinas, mas a porcentagem é um pouco menor, né? Então a gente precisa avançar em termos de políticas públicas, inclusive geograficamente. A gente precisa atingir não só os grandes centros, a gente precisa também nos grandes centros atingir as escolas, as comunidades, né, as unidades básicas de saúde, para que eles entendam o que é o paradesporto, para que a gente deixe de ter condições de subdiagnóstico, diagnosticar bem aquilo que a gente precisa, encaminhar também, né? Então eu acho que hoje descentralizar um pouco esse investimento, e quando eu falo investimento não é só financeiro, mas é educacional, né? Enfim, em preparação dos profissionais, dos professores, que precisam ter acesso, entender quem é classificado como um deficiente ou não, para onde ele encaminha, né? Enfim, então eu acho que essa política educacional pode contribuir bastante. Não só em termos de investimento, que já caminhamos muito, investimento financeiro, mas também nesse sentido. Até falando da questão do ensino superior para essas pessoas com deficiência, você comentou dos atletas que têm uma bolsa ali, muitas vezes boa, que dá para investir numa educação superior, mas não é a realidade da maioria das pessoas com deficiência, né, professor? Então, nesse sentido também, o que poderia avançar para aumentar essa inclusão desde o ensino básico até o superior? Falta hoje acesso, falta a estrutura das instituições para receberem essas pessoas, o que precisa mudar de forma mais urgente? Perfeito. Eu acho que tudo isso está faltando de fato, né? Não adianta a gente tornar isso tão público, melhorar o acesso sem a devida preparação. Quando a gente fala em acessibilidade, hoje ainda a gente tem escolas com escadas, né? E que a gente precisa pensar que um cadeirante, obviamente, vai ter que ter aula nas salas de baixo, né? E nem sempre a escola pode ser que tenha. Então, a gente precisa também dar acesso, por exemplo, aos aplicativos, como eu disse, né, para um deficiente visual, que não vai conseguir ler. Os professores têm que estar preparados, né? Eu já tive desafios, eu tive um desafio interessante. Como professor, eu dava aula para um aluno, né, que estava na faculdade de fisioterapia e era deficiente visual. Então, às vezes, a gente usa recursos de gestos, né, para explicar um determinado movimento articular, enfim, né, e trabalhando com o colega fisioterapeuta, eu desenvolvi essa capacidade de tentar me expressar verbalmente sem precisar de gesto. Então, eu acho que a gente precisa, obviamente, preparar os profissionais para receber essas pessoas, mas a gente também precisa da política de incentivo, né? Os pais, eles precisam levar as crianças, né? E para isso também passa pelo combate à droga, ao uso de drogas. A gente sabe que por condições X, Y, Z, às vezes os pais não se preocupam devidamente com as crianças, e muitas vezes criança deficiente. Então aí a gente está falando realmente de um espectro muito amplo, né, em que a política social também deve impulsionar o conhecimento com relação ao acesso do deficiente e preparar as escolas, as instituições, dar favorecimento às empresas de fato que atingem melhores números de deficientes em seu quadro, né, maiores números, enfim. Então a lei hoje fala, se não me engano, em 5%, né, das empresas com deficiente,
O Comitê Paralímpico Brasileiro tem uma meta bem audaciosa de 30%. Olha que interessante, né? Bem então, acima, né? Bem acima do que se preconiza a lei, né? Então, claro, né, quando a gente contrata um funcionário, a gente contrata pensando em que o funcionário vai resolver o meu problema, né? Então, eu preciso aumentar o número de deficientes dentro da minha empresa, mas eu também preciso de políticas que capacitem esses deficientes para que ele, da mesma forma, resolva o meu problema enquanto empresa, né? Essa é a grande questão. Isso é, de fato, inclusão, a verdadeira inclusão, Sim. né? Essa questão da igualdade e o desenvolvimento, né, das pessoas. Então a gente precisa de todas essas políticas de base. É o que eu sempre falo, a nossa escola de base ela tem que ser muito acessível, ela tem que ter qualidade para que as pessoas se desenvolvam de forma igualitária, independente da deficiência. Bom, professor, para a gente encerrar, qual mensagem final você deixaria, então, sobre a questão da inclusão aqui no Brasil, né, que de fato precisa aí avançar para que isso saia da teoria, saia do papel muitas vezes e se torne uma realidade para todos? Eu entendo que a mídia pode nos ajudar a tornar isso tudo muito público, né? Eu agradeço muito, inclusive, pela oportunidade de falarmos aqui a respeito desse tema. Eu acho que a mídia pode contribuir para tornarmos isso tudo muito público. Eu acho que as instituições, as associações já têm contribuído e podem cada vez mais. As faculdades, os grandes centros educacionais e a preocupação governamental no sentido de tornar tudo isso mais acessível e conhecido pela população, principalmente, deve impulsionar tudo isso. Então, agora, como sociedade, a gente sabe que isso é uma responsabilidade não só de executivo, mas de todos nós, né? A sociedade é composta por todos nós. Então, aproveito aqui o espaço para dizer que todos nós temos um pouco dessa responsabilidade de contribuirmos com os nossos governantes, de analisarmos aquilo que acontece na nossa sociedade, identificarmos uma ou outra situação. A internet nos conta tanta história e nos mostra determinados caminhos, né? Então, se eu conheço um deficiente, eu posso procurar na internet, por exemplo, para entender qual seria o melhor caminho. A inteligência artificial ajuda nesse sentido. Sim. Então, eu acho que é uma responsabilidade de todos nós que eventualmente conhecemos um deficiente, né, instruí-los, instruir a família e, óbvio, contar com essas políticas públicas no sentido de tornar cada vez mais conhecido esse assunto e dar condições para que efetivamente a gente possa avançar nesse sentido. Professor Mauro Meloni com a gente da PUC Campinas. Professor, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite, pelo seu ponto de vista aqui para a gente. Eu que agradeço, foi um enorme prazer participar desse bate-papo com vocês, estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada e já agradeço também a você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui no Ponto de Vista de hoje. Te espero na próxima semana. Até lá!